E se o Senku acordasse da petrificação segurando o maior cheat code do planeta nas mãos? Sem precisar reviver o Tsukasa para sobreviver aos leões, a leitura óbvia grita modo fácil. Só que pular a árvore tecnológica cobra um preço letal. Esse atalho atrai o vilão final cedo demais. O Wyman escuta o sinal lá da Lua, enquanto a humanidade ainda mora em cabanas de palha. E com isso, o maior triunfo do Senku vira a pior armadilha da história. Bora descobrir como. A casca de pedra racha e Senku abre os olhos no novo mundo. Só que ele não acorda de mãos vazias. Com a medusa em mãos, a sobrevivência vira piada. O dispositivo caiu do lado dele no dia do clarão. E o detalhe que importa, ainda resta um pingo de bateria. Meses depois, Taiju desperta e o primeiro desastre bate na porta. Um bando de leões encurrala os garotos na floresta. Na história original, fugir era a única opção. Sem armas, o pânico forçou a dupla a correr para a caverna e acordar o Tsukasa. Foi esse ataque que plantou a semente para a primeira guerra de pedra. Só que nesta linha, Senku não recua um único centímetro. Ele apenas saca a arma do bolso e joga o metal para o alto. A voz calma corta o rosnado das feras. 1 meter, 1 second. A luz verde explode e engole os predadores em pleno salto. O barulho das estátuas quebrando no chão encerra a ameaça na hora. Taiju grita de susto com a luz, enquanto Senku dá aquele sorriso de canto. Desse jeito, o maior antagonista da Era de Pedra não entra em cena naquele dia. Tsukasa continua na floresta, ainda uma estátua perigosa apenas em potencial. Senku ganha liberdade para construir sem guerra imediata, mas também perde o rival que forçaria seu avanço militar. Livre dos leões, Senku avança pela floresta e esbarra na Vila Ishigami. Só que ele não entra como salvador recebido com festa. Guardas cercam o estranho, Kohaku fica entre ele e as lanças, e o primeiro grande problema aparece logo de cara. A sacerdotisa Huri está morrendo de pneumonia. Na história original, curar essa doença custou quase 1 ano de suor. Senku precisou inventar vidro, ímãs e eletricidade do zero só para sintetizar a sulfa. Mas, com a medusa no bolso, Senku não corre para a cabana bancando o profeta. Primeiro ele pega uma andorinha ferida, mede respiração, febre e o corte infeccionado, afasta todo mundo e testa a menor escala possível. 1 meter, 1 second. A luz verde transforma só o animal em pedra. Depois vem a parte que realmente interessa ao cientista. Senku pinga o fluido de reviver na estátua, cronometra a achadura e observa a ave voltar batendo asas. O corte não some como mágica perfeita, mas fecha rápido o bastante para provar uma regeneração celular absurda. Kohaku ainda aponta a lâmina para a garganta dele, porque aquilo parece profanação. Senku levanta as mãos e explica a lógica. Se a despetrificação reconstrói tecido danificado naquele teste, a menomeia da Huri deixa de ser uma sentença e vira uma hipótese médica arriscada, mas calculável. Só então ele entra na cabana da sacerdotisa. A medusa sobe, a ordem é curta e a luz verde cobre Huri por um instante. Senku não vende aquilo como milagre. Ele aposta que o mesmo reparo celular observado no animal seja suficiente para desfazer o dano nos pulmões. O fluido escorre pelo rosto de pedra e a casca começa a rachar. Huri abre os olhos puxando ar com força, ainda fraca, mas sem o chiado mortal de antes. Chrome cai de joelhos chorando, não porque entendeu a ciência, mas porque viu a hipótese funcionar. A cura vira explosão política, não coroação automática. Parte da vila se ajoelha, Chrome chora, mas Magma usa o medo da medusa para chamar Senku de ameaça ambulante. Kohaku segura a linha na força, enquanto os anciãos percebem que expulsar aquele estranho também pode matar a única esperança deles. Huri resolve a crise antes que vire briga. Ainda fraca, ela aparece na frente da vila e declara que não foi feitiço. Foi a ciência de Senku que deu ar aos pulmões dela. E com isso, a épica jornada de invenções e o torneio da vila são completamente apagados da história. Avançando para as semanas seguintes, com Huri salva, a Vila Ishigami passa a ouvir Senku como líder científico, não como xamã. Só que a ausência do Império do Poder muda a ordem das prioridades. Em vez de fortificar muralhas, Taiju e os aldeões entram numa rotina pesada de comida, higiene e produção básica. Senku não relaxa, ele triageia a civilização. Sem um exército vindo esmagar o laboratório, a pergunta urgente deixa de ser como vencer uma guerra amanhã e vira como manter centenas de pessoas vivas depois da despetrificação. Sabão, sal, cerâmica e estoque de comida sobem para o topo. No mangá original, o medo do Tsukasa empurrou pólvora, katanas e comunicação para a frente da fila.
Nesta linha, o ferro do rio vira panelas, ferramentas agrícolas, pregos e lâminas de trabalho. É tecnologia de sobrevivência em massa, não tecnologia de batalha imediata. A vila não fica parada, ela cresce para dentro. Fornos melhores, fermentação, vidro simples, remédios básicos e campos organizados ocupam cada braço disponível. O custo é invisível no começo, quase ninguém treina espionagem, patrulha distante ou defesa contra uma ameaça que ainda parece impossível. Lembra que o celular virou a invenção decisiva do capítulo 59 para ganhar a guerra de informação? Aqui, esse projeto continua no caderno mental do Senko, mas perde urgência. Sem reféns espalhados e sem frente inimiga, rádio parece luxo de etapa seguinte. Para que montar uma rede de comunicação agora, se todos os aliados conhecidos dormem a poucos minutos da praça central? Senko prefere gastar cobre, carvão e mão de obra em vidro, álcool, ácido e fluido de reviver. Cientificamente faz sentido, só que militarmente deixa um buraco enorme. O reino da ciência avança, mas pelo caminho mais estável. Em vez daquela revolução industrial frenética contra Tsukasa, nasce uma base civil. Celeiros, oficinas, higiene pública e pequenos lotes de despetrificação. A humanidade melhora de vida, enquanto sensores, antenas e armas ficam para depois. Assim, o mundo de pedra parece finalmente respirável. Não é preguiça nem paz absoluta, é uma reconstrução racional escolhendo pão antes de canhão. O problema é que uma ameaça vinda do céu não respeita essa fila, e o atraso militar começa a virar uma dívida mortal. Só que a cura da Huri esconde uma armadilha técnica. A tecnologia da Medusa tem uma propriedade fundamental. Ela não é só uma ferramenta, é um farol. Cada ativação solta uma telemetria curtíssima, quase um soluço de rádio, junto com a luz verde. Dias depois, mexendo com cobre, ímãs e uma bobina grosseira no circuito exposto da Medusa, Senko percebe que o próprio aparelho continua emitindo um sinal residual fraco daquele acionamento. A onda é contínua e artificial demais para ser trovão. Se esse sinal subiu limpo pela atmosfera, qualquer coisa escutando rádio fora da Terra poderia notar. Lá em cima, o Hyman não precisa entender toda a vila. Ele só precisa reconhecer um padrão parecido com tecnologia de petrificação em atividade. Na história original, a humanidade chama a atenção quando produz transmissões fortes. Nesta linha, o vazamento da Medusa entrega um indício muito mais cedo. O bip não prova civilização reconstruída, mas sugere algo perigoso. Alguém na superfície mexeu numa arma que deveria estar fora do jogo. O Wyman interpreta aquilo como atividade humana e mira na região do sinal alguns anos antes do previsto, tirando do Senko o tempo de preparo e o fator surpresa antes mesmo de ele estabelecer comunicação de longa distância ou uma rede elétrica industrial. A conta daquele atalho na floresta chega exatamente agora. O adversário final começa a responder enquanto a humanidade ainda depende de barro, corda e fornos primitivos. Senko ganhou meses contra doenças e feras, mas talvez tenha perdido a vantagem mais importante, permanecer invisível. Com o farol involuntário aceso, a resposta não chega como trovão no céu. Ela aparece primeiro invadindo um receptor de testes, alimentado por uma pilha rudimentar que o Senko mantinha no laboratório para monitorar a Medusa, que começa a captar aquele chiado constante e assustador. Um som metálico sai da bancada, enquanto a Medusa começa a brilhar e emitir calor direto do bolso do Senko. Ele puxa o receptor para perto, vê a agulha vibrar fora do ritmo natural e entende que aquilo não é ruído de tempestade. A luz verde do dispositivo pisca fraca, sincronizada com o som que sai do receptor. Não é um hack mágico, é pior. A transmissão reproduz uma voz pelo alto-falante, e é esse som que ameaça acionar o comando que ainda escuta ordens. Então vem o detalhe bizarro. Do diafragma caseiro, uma voz robótica começa a repetir comandos de distância e tempo, e ela soa igual à do próprio Senko. Chrome congela, porque a invenção feita para ouvir o céu acabou trazendo o céu para dentro da cabana. Na história original, a guerra de informação passava por celulares, microfones e blefes contra o exército do Tsukasa. Aqui, esta nova guerra de rádio é mais cruel. Um inimigo lunar tenta usar a voz sintetizada do Senko para fazer a Medusa obedecer. Se aquela sequência ficar clara o bastante perto da arma, o comando audível pode disparar a luz verde sem ninguém tocar no metal. Senko percebe que não está enfrentando um deus apertando botões à distância, mas uma transmissão explorando exatamente a regra de ativação da Medusa. Chrome e Kohaku recuam assustados sem entender absolutamente nada daquele barulho. O problema é que o Senko não tem nenhuma tecnologia para bloquear esse sinal. O suor frio escorre pelo rosto dele diante do desespero.
Faltam literalmente 10 S para o raio petrificar todo mundo ao redor. O Wyman continua ditando o comando. Ele falou à distância, mas falta o tempo. Como a bobina do receptor está acoplada na medusa sofrendo indução eletromagnética, silenciar o alto-falante não ia adiantar. A única saída do Senku é drástica, esmagar o conjunto inteiro com uma rocha pesada. Ele desce o braço com força total e esmaga a arma. A carcaça quebra em pedaços, interrompendo a recepção do comando acústico bem no meio da frase, neutralizando a petrificação antes da voz terminar. Senku salva todo mundo naquele segundo, mas também perde a única ferramenta capaz de curar e paralisar instantaneamente. A transmissão morre. Com esse sacrifício, o maior cheat code do mundo vira sucata irreparável. Mas a verdadeira ameaça física ainda está por vir. Com a própria arma destruída no chão, Senku entende o recado sem romantizar. Se uma transmissão já tentou recuperar o controle, a resposta mais provável é física. Outro dispositivo vindo de fora, talvez em cápsula, talvez em queda calculada. A Lua acabou de ganhar um endereço na Terra. Para sobreviver, o acampamento não precisa de radar moderno, porque isso exigiria eletrônica que eles ainda não têm. Precisa de olhos, torres de vigia, espelhos, lentes simples, sinos, mapas do céu e uma catapulta experimental viram prioridade absoluta para ontem. Sem tempo a perder, o cientista agarra um frasco do fluido de reviver e corre de volta para a caverna escura. Para carregar o peso dessa revolução industrial em tempo recorde, a ciência precisa de um monstro incansável trabalhando dia e noite. Ele para diante de Tsukasa e derrama a fórmula ácida na cabeça de pedra. A casca racha, os olhos predatórios se abrem e Senku não finge que reviveu um amigo dócil. Ele trouxe de volta o homem que poderia carregar a revolução ou quebrá-la ao meio. Na história original, esses dois sangraram por causa de quem merecia viver. Aqui, Senku aponta para a Lua e Tsukasa deixa qualquer disputa ideológica de lado. Ele aceita defender a Terra sem restrições sobre quem reviver, unindo-se puramente pela sobrevivência imediata. Senku odeia perder o controle da lista, só que o relógio lunar não permite purismo. O acordo sai simples e brutal. Revivem quem for necessário para acelerar as defesas, sem cota e sem vigilância. Tsukasa segura a força bruta, Senku segura a ciência, e qualquer disputa sobre quem merece viver morre ali, diante de um inimigo que mira os dois. O primeiro nome fora da força bruta é Gen, justamente para impedir que o novo grupo exploda em pânico. Depois vem artesãos, agricultores, operários e gente com ofícios claros. Gen vende a ameaça lunar como inimigo comum, enquanto filtra medo, boatos e ressentimento entre os recém-revividos. Usando a própria força sobre-humana, Tsukasa derruba árvores e abre minas numa velocidade assustadora. Mesmo assim, o resultado não é radar de verdade. Em poucas semanas, eles erguem torres, espelhos de sinalização, lunetas simples e uma balista grosseira, tecnologia primitiva tentando comprar segundos. Assim, o Império do Poder não nasce como guerra contra a ciência, mas como uma tropa vigiada dentro dela. A aliança é útil, desconfortável e temporária. Todo mundo trabalha sabendo que a próxima luz verde pode cair antes de qualquer máquina ficar pronta. Com a aliança firmada, a vila trabalha em alerta máximo nas minas e nas torres. A rede de vigias com lunetas e espelhos até detecta a ameaça, mas a lentidão desse sistema rústico não dá tempo suficiente para a vila se defender. O ponto brilhante cresce rápido demais para ser meteoro comum. Uma cápsula escura entra na atmosfera envolta em fogo, perde pedaços do invólucro e abre por um instante, revelando o brilho familiar de várias medusas presas lá dentro. O sistema primitivo cumpre sua função e só isso. Dá alguns segundos de vantagem. Espelhos piscam, sinos respondem, a balista é girada às pressas. Mas uma cápsula em reentrada não espera a aldeão mirar e a janela de interceptação já nasceu quase fechada. Tsukasa não salta rumo às nuvens como se pudesse vencer a órbita no braço. Ele corre até a balista da colina, puxa a corda com força absurda e tenta acertar a cápsula no trecho final da queda, antes que ela cruze a vila. O projétil de pedra raspa o invólucro e arranca faíscas, mas não destrói o núcleo. A cápsula se rompe acima das cabanas e uma medusa cai girando. No meio da queda, a transmissão do Wyman alcança a altitude ideal e começa o comando. A voz sintética do próprio Senku ecoa pelo receptor de testes que ele adaptou para a vigília. 500 meters, 3 seconds. Agora Senku tem uma informação concreta, não um milagre de cálculo. Ele olha para as marcas que desenhou no terreno durante os treinos e sabe exatamente qual ravina fica fora do raio. O cérebro de Senku dispara porque ele já ensaiou essa fuga.
Ao ouvir o raio e o tempo, ele grita a rota da ravina antes que a onda verde avance, sem uma conta impossível no último milissegundo. A diferença entre vida e pedra agora é obedecer sem perguntar. Tsukasa abandona a balista, agarra Senku pelo colarinho e o arremessa em costa abaixo antes de saltar junto. A cúpula verde raspa a borda do penhasco enquanto os dois despencam para a vala marcada, pagando a fuga com pele rasgada e ossos berrando. Atrás deles, a onda verde termina o serviço. Ela avança sobre as cabanas, os campos e a praça numa velocidade aterrorizante, e Kohaku, Chrome e os aldeões são engolidos e petrificados pela luz antes de darem 3 passos. Eles batem na terra úmida da ravina, fora do círculo por poucos metros. O clarão passa por cima como uma maré luminosa e apaga a floresta em silêncio. Tsukasa levanta sangrando no ombro. Senku cospe barro, vivo por causa de preparação, não sorte. Aquele atalho da Medusa cobra o seu preço final. Sem os anos de desenvolvimento militar gradual da história original, ele simplesmente não tem infraestrutura para parar um bombardeio orbital. O problema é imediato. O impacto da cápsula inimiga na vila arrebentou o depósito, espalhou álcool, contaminou frascos de nital e deixou a nova Medusa caída perto da praça. Como consequência irônica, a vila Ishigami inteira é transformada em pedra, perdendo todos os aliados. Quando a luz verde finalmente se apaga, com a poeira baixando, Senku e Tsukasa se levantam da ravina, ofegantes e cobertos de cinzas. Eles não correm para a praça, porque o receptor ainda cospe fragmentos da voz sintética. A vila é salvável em teoria. Na prática, cada passo até o centro pode virar outra ordem de petrificação. Eles contornam as cabanas e encaram o desastre de longe. Kohaku, Chrome e os aldeões estão imóveis, mãos levantadas no meio da fuga. Senku range os dentes, porque sabe a regra. Pedra pode ser revertida, só que o fluido pronto virou lama química, vidro quebrado e fumaça inútil. Na história original, Senku e Tsukasa gastaram meses disputando território e escolhendo quem merecia viver. Aqui, diante das estátuas dos amigos, a guerra civil perde urgência, mas não some por milagre. A ideologia fica engasgada, porque antes de discutir sociedade perfeita, eles precisam recuperar gente suficiente para existir sociedade. O verdadeiro inimigo não pisa na terra. O Ayman aguarda no vácuo, com um endereço aproximado e uma medusa nova plantada no coração da vila. Se Senku tentar reviver todo mundo sem entender aquele comando, pode entregar corpos acordados direto para outro pulso lunar. O objetivo da dupla muda no dia 1. Antes de cultivar trigo em paz, eles precisam refazer a cadeia do álcool, destilar, produzir nital seguro e talvez neutralizar a medusa caída. Tudo isso com 2 corpos, ferramentas quebradas e vigias improvisadas apontadas para o céu. Só depois dessa sobrevivência química começa a corrida maior. Senku encara a lua e entende que defesa passiva nunca vai bastar. Tsukasa não vira cientista, mas vira o motor humano que carrega madeira, minério e pedra enquanto Senku desenha a rota brutal até o espaço. Aquele atalho da Medusa provou ser a maior armadilha de todas. Ele curou Huri, venceu feras e acelerou a fundação, mas também queimou invisibilidade, destruiu estoques críticos e colocou uma arma inimiga no quintal. Pular etapas deixou de ser luxo. Agora é cobrança com juros. A partir desse momento, a guerra pela humanidade recomeça quase do zero. Primeiro, salvar a vila sem acionar a Medusa caída. Depois, reconstruir ciência rápido o bastante para alcançar as estrelas. O vilão final chegou cedo, e Senku vai ter que responder ainda coberto de barro.